mas ela me chamou no negócio do Face lá, sabe? Sei, no Messenger. Daí ela assim, isso. Ah, como é que funciona esse negócio de coaching? Quanto custa? Aham. Como responder este tipo de questionamento para atraí-la para mim de forma Ótimo. corretinha? A melhor resposta é aquela que ninguém gosta. Depende. Normalmente eu respondo assim mesmo. Eu Vai, nunca de- falo preço assim, mas vai depender da tua necessidade, você vai falar para ela. Vai depender do teu, do que você está precisando. E também eu não sei se de repente eu sou a melhor opção para ti. Então, para a gente alinhar isso, eu te convido para a gente vir, para a gente bater um papo e eu posso explicar um pouco mais sobre esse trabalho e eu posso entender um pouco mais sobre o teu problema e aí eu vejo se a minha solução é a melhor para o teu problema. então tá. Não, então eu tô fazendo certinho. Eu já faço exatamente a mesma coisa. Ok. Então Agora, essa parte tá certa. no momento de vender é que eu acho que tu bota o pé no freio. Isso. Então ok. Então essa era uma dúvida. Então Uhum. já partindo disso, ok. Então a segunda é essa. Como fazer essa primeira? Porque eu consegui já marcar 2 sessões experimentais para essa semana, hoje. Aham, que bom, hein? E aí, como então fazer essa primeira sessão ser tão incrível que a pessoa fale, não, eu quero, eu quero, eu Ju, quero. olha só, até 3 semanas atrás eu te daria uma resposta totalmente diferente do que eu vou te dar agora. Então, até 3 semanas atrás, eu ia te ensinar uma maneira de tu ter quase 100% de conversão. O que que acontece? Eu passei por uma crise existencial aí nessas últimas 3 semanas, com alguns clientes que não estavam trazendo resultado, e eu vi que foram clientes que, no momento de vender, eles compraram porque eu fiz eles comprarem. Porque eu Sim, sou. o que estava saindo ali no grupo, né? Aquela questão de você fechar com um cliente que não quer, na verdade. No fundo, a pessoa não está preparada. Então, assim, isso é bem importante. E aí eu realmente não estou mais atendendo essas pessoas que a pessoa vem fazer uma sessão comigo, eu faço a sessão normal. Eu tenho uma sessão que eu já de prospecção que eu começo assim, como é que é? Primeiro passo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você vai gostar. Como é que tu tem A feito? qualidade do Zoom é melhor que o Skype, né? Ah, muito. E aí eu tô gravando ainda. Eu tô gravando Legal. e depois tu pode ver de novo. Me diz como é que tu vem fazendo as sessões experimentais. Você segue uma linha, não? Não. Assim, eu vou conforme eu sinto a necessidade da pessoa, sabe? Me explica Mas eu mais. sinto que isso. E eu sinto que isso não está sendo. Depende do. Conforme a pessoa vem com a necessidade, eu faço uma sessão para mostrar para ela o que, que o coaching pode fazer, entre aspas, dentro daquela necessidade dela. Mas eu sinto que ela não está sendo muito eficaz. Depois, não, depois eu vou trabalhar com a necessidade da pessoa. Mas na primeira, para fechar, eu acho que às vezes eu acabo dando muito conteúdo no aspecto de explicar demais, sabe? E Entendi. deixar ainda a cabeça dela mais cheia. Tá, mas como é que tu começa a sessão? Como é que eu começo? Uhum. Normalmente eu começo uma conversa, peço para a pessoa me dizer o que que ela está buscando, né? O que que ela tá, por que ela está interessada no processo e tal, o que que ela quer mudar, qual é a dor que ela está tendo, não com essas palavras, né? Uhum. Qual é o problema que ela está tendo e tal. E aí, conforme ela vai me falando, eu vou trabalhando com aquilo. A gente pode te ajudar o coach pode te ajudar dessa forma, a gente trabalha assim, 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 e vou falando das técnicas. Perfeito. Não especificamente exatamente do que eu vou fazer, mas da linha de trabalho, assim. Perfeito. É mais ou menos isso, só que eu vou agregar algumas coisinhas a mais, tá? Tá, Você tá vendo a minha tela? tô. Qual que é o objetivo de uma sessão zero? Fazer com que a pessoa, primeiro, fazer com que a pessoa entenda o Aham. processo, assim, o processo, né, o que que é,
e depois fazer com que ela sinta que aquilo é para ela, que é o que ela precisa. Fechou. Então, vamos lá. O objetivo claro e definido, né? Qual que é o objetivo dessa sessão experimental? Você entender a demanda, Isso. você gerar a autoridade necessária, você gerar um efeito uau e fechar o processo, né? Uhum. Isso aqui eu tô tirando do meu desse meu esquema aqui. Por quê? Uhum. Beleza, tenho o objetivo de fechar o processo? Tenho, mas esse não pode ser o objetivo final, sabe? Senão você vai acabar vendendo porque você é boa vendedora. Para fechar o processo, mas vamos dizer que a pessoa, você viu que a pessoa está afim. O que você precisa fazer? Estabelecer uma O que eu, conexão. Pode falar. o que eu vejo onde eu peco é no efeitual, talvez. Entender a Entendi. demanda ok, empatia ok, gerar autoridade também acho que eu consigo, mas o uau acho que ainda falta. Tá, vamos E a lá. venda também, né? Claro, mas já começa ali no uau. Tá, isso aqui eu vou falar sobre mais quando descer aqui. Então, Tá. para você fechar a venda, você precisa fazer duas coisas: estabelecer conexão com ele. Como é que é estabelecer conexão? Ele precisa se sentir ouvido. Ele precisa se sentir acolhido. E você entender quais são as objeções que ele tem para não te comprar e trabalhar em cima dessas objeções. Por exemplo, quando eu... Tu tá me vendo também? Tô, aham. É que eu tô com a cabeça baixa porque eu tô anotando, mas tô te Mas vendo, tá aham. aparecendo só a minha tela ou tá aparecendo eu também? Você também no cantinho. Tá, deixa eu fechar minhas coisas aqui. 1 milhão de janela 1 milhão de aberta. janelas, Isso gera ansiedade, sabia? gera. Então vamos lá. Estabelecer conexão e quebrar crenças, esses são os dois, tudo que você precisa fazer. Você lembra que na tua sessão eu expliquei curva da mudança? Ou não, a tua sessão foi Uhum. diferente, eu não quis vender para você. Não, na verdade eu já tinha ido mais decidida, né? Já tava. Mas quando eu vou fazer uma venda, eu explico a curva da mudança para a pessoa. Na curva da mudança, eu estabeleço a conexão, porque ela vai se identificar ali, naquela curva. Você sabe do que eu estou falando, né? Sim, sim, você me explicou a curva. Tá. Eu E, já treinei ela e eu já usei ela em uma sessão. e aí, pô, o final dessa curva da mudança, eu explico quais são as três grandes desculpas que a mente dela vai dar para ela não evoluir. Essas três desculpas, na realidade, são três objeções. Né? Falta de tempo, falta de dinheiro e isso não vai dar certo comigo. Então, assim, você já antecipa para que ela não fale que está sem dinheiro, por exemplo, que é a maior das objeções. E aí, Essa beleza. é a maior, com certeza. E aí você precisa falar para ela antes de ela dar essa objeção. Né? Quando você explica a curva da mudança, você vai falar assim, olha, por exemplo, qual é a grande objeção, por exemplo, que a tua mente pode te dar, por exemplo, agora? Quando você está vendo aqui que o coaching vai dar um grande avanço na sua vida, isso, aquilo, o que a tua mente está te falando? A tua mente está te falando que isso pode ser caro, que você não vai ter tempo, e isso e aquilo. Quando você estiver falando isso, a sua mente estiver falando isso para você está aqui nessa etapa da curva da mudança, que é a etapa da sabotagem. Você ainda está, ou se você está achando que é caro, o que você está fazendo? Está negando que seja agora, está barganhando que não é o momento, enfim. E tudo isso você vai estar falando não no momento de vender, você vai estar no momento de explicar como funciona a mente humana, entendeu? Você não Uhum. pode dar o sentido para ela que você está vendendo naquele momento. Você está explicando como é que funciona a mente. Aí, beleza. Até aí, tudo bem? Aham. A gente vai para o start. Como é que eu starto uma sessão de coaching? Primeiro, você precisa quebrar o gelo dela. Como é que eu faço isso? Tá aqui, via de regra, o prospecto já chega um pouco tenso, pois ele está enfrentando um desconhecido. É muito importante que ele se sinta à vontade nessa entrada.
um bom sorriso que tu já faz. A cordialidade ajuda muito nessa etapa. Algumas perguntas quebra-gelo funcionam bem aqui. Por exemplo, e aí, achou fácil o local? Se é online, de onde é que tu é, tal? Como é que tá o tempo aí? Legal e tal. Fazer essas perguntinhas já para ser mais acolhedora. Quando tu vai receber uma pessoa na tua sala ou onde tu atende, é bom você preparar essa sala com tudo que você pode preparar em termos de gerar sensações. Então, por exemplo, quando você atende em espaço físico, você atende aonde? No café? Normalmente é. Amanhã eu vou conversar com uma pessoa aqui de uma clínica que tem uma sala que eu vou fechar com ela, mas por enquanto é no café. Perfeito. Café ou algum lugar assim, né? Isso não quer... Você não ter um local não quer dizer absolutamente nada, tá? Agora, você precisa preparar esse local, tá? Por exemplo, não preparar o local em si, porque às vezes você vai estar no café. Mas, assim, ficar atento aos detalhes. Tudo é importante. Já vou falando um pouquinho mais sobre isso. Conseguiu achar fácil o escritório? Veio de muito longe? Beleza, são as perguntas quebra-gelo. Como é que eu gero impacto? Aqui é o primeiro momento que você cria o efeitual, trazendo ele para algo inesperado, de preferência colocando em atividade. O que eu uso é uma meditação guiada, focada em respiração. Então aqui tu já quebra aquele lance de que, tipo, você já coloca ele em ação. Antes de começar, eu poderia fazer uma mentalização contigo, uma meditaçãozinha rápida para você assentar aqui. Isso pode ser no online também, tá? Então você pede para a pessoa fechar os olhos, pede para a pessoa respirar 3 vezes, prestar atenção na caixa torácica dela, expandindo e trazendo, faz ela prestar atenção nos barulhos. Você já conduziu uma meditação assim, não? Já, eu faço. Isso, não dá muito tempo para a mente dele se perder, vai sempre falando, sempre guiando, tá? Tá. Isso automaticamente já causa um primeiro efeitual aí. Quando tá num café, eu não consigo fazer isso, pelo menos, né? Fica uma coisa mais complicada. O que pode ser usado? Bom, um café. Cara, fechar o olho, respirar 3 vezes profundamente, nem que seja por um minutinho, acho que dá para fazer no café, né? Dá? Tá. Tenta. Às vezes você acha que não, mas dá para fazer. Tá. Fechou. Isso já gera um primeiro impacto, tá? Como é que gera empatia? Então, nesse primeiro momento, você precisa gerar empatia. A intenção aqui é que a pessoa fale. Você precisa fazer com que a pessoa comece falando. E mais do que isso, com que ela se sinta ouvida, escutada. E aí eu utilizo uma pergunta. Como é que eu posso te ajudar? Eu começo as minhas sessões assim. Então, fulana, conta pra mim, como é que eu posso te ajudar? Então, aqui, essa pergunta já traz, junto com ela, o gatilho mental, onde você vai ancorando na pessoa que você pode ajudar ela. E aí ela vai começar a explicar as coisas por que ela veio te procurar. Então, tem 2 reações comuns aqui. Uma, ela pode simplesmente falar o que está incomodando ela e por que ela te procurou. E a outra, ela pode estar um pouco tímida ou simplesmente não saber responder essa pergunta. Se isso acontecer, você precisa reagir rápido para que ela não se sinta constrangida em não conseguir responder a sua pergunta. Então, como é que você age? Emendando outra pergunta, por que você decidiu procurar o coaching? Por que você decidiu fazer essa sessão? O que está te incomodando? São perguntas que vão fazer ela falar. Lembra que na sessão experimental é legal com que ela fale muito mais do que você. E aí, cada vez que ela estiver falando, você presta 150% de atenção nas coisas que ela está falando, tá? Porque isso aí, as coisas que ela fala, você vai usar depois para vender. E a linha da expectativa. Então, eu começo primeiro com uma pergunta, né? Como é que eu posso te ajudar? E depois ela vai falar para mim como é que ela pode ajudar. E eu vou alinhar com ela as expectativas, né? Que é também outra forma de gerar empatia e conexão. Mas daí tu já vai levar ele para um foco principal. Então, antes de começar a falar tudo que tu sabe sobre coaching, tu vai perguntar para ele o que ele entende de coaching. Né? E mesmo que ele não saiba responder,
peça para ele simplesmente falar o que ele acha, sem preocupação de errar. Então, assim, cara, o que você entende de coaching? Mesmo que você não entenda nada, o que você acha que é? Né? Com o intuito de que ele fale mais um pouco ainda. E aí ele terminou de falar, você vai falar, beleza, ótimo, né? É isso aí mesmo, só que o coaching ainda é mais. E aí tu dá uma definição breve do que é coaching. Né? E geralmente, qual é a definição breve que eu dou? Olha, coaching, se tu for procurar por aí, você vai ver que é um processo que te leva de um ponto A para um ponto B. Mas o coaching, na realidade, ele é um acelerador de resultados. Ele vai identificar onde você quer chegar, vai identificar o que acontece com você que te atrapalha de chegar e o que você precisa fazer para chegar até lá. Então, a gente vai trabalhar numa perspectiva de planejamento estratégico para você chegar até lá, eliminando tudo aquilo que te impede. Tá? Então, beleza. Eu, gerando autoridade. Para isso, ganhar o direito de falar, eu uso também nas palestras, tá? Antes de eu começar a falar, eu preciso gerar autoridade, eu preciso ganhar o direito de falar. Né? Nesse momento inicial, a mente dele está focada assim, ó, cara, por que eu devo escutar essa pessoa que está falando para mim? Né? Uma vez que você ainda não tem a autoridade para falar com ele. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Essa que você está gravando, né? Depois você consegue mandar para mim? Mando sim. Ah, tá, que daí eu não preciso anotar tanto, eu consigo prestar mais atenção. Presta atenção que eu vou te mandar tudo isso aqui, tá gravando. Tá bom. Deixa eu só ver, tá gravando mesmo. Deixa eu... Então, beleza. Ganhou o direito de falar. Como que eu ganho o direito de falar? Eu uso a história, gatilho mental da história. Eu conto a minha história, né? Como é que foi para mim, né? Se você ainda não tem uma história de como o coaching realmente te ajudou e tal, mas na realidade eu acho que tem sim, porque você deu grandes passos nesse teu processo, você passou a ver esse processo de uma maneira totalmente diferente, mas falar de alguém que teve um grande resultado, ou simplesmente, cara, pular essa parte. Mas é interessante você falar como foi para você. Olha, eu passei por isso que você está passando, eu estava sem foco, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, eu até tinha uma ideia e tal, e quando eu fiz um processo de coaching, eu realmente assentei isso para mim, e quando a gente assenta isso para a gente passa por cima de qualquer barreira, qualquer obstáculo, e aí eu fiz a minha história acontecer, sabe? Você faz um breve histórico de como foi você passar pelo processo de coaching. A história deve gerar conexão com o prospecto à medida que ele se enxergue na história. Se tu não quiser usar isso aqui, você vai direto para curva da mudança. Você vai explicar o que é coaching para ele através da curva da mudança. Né? Então, o coaching ele é um processo que leva do ponto A para o ponto B, mas olha o que acontece. O coaching é uma mudança. E a mudança acontece assim. E aí, o coach é o cara que vai apoiar nessa mudança, entendeu? Qual história eu devo contar? Duas possibilidades. A minha e pode ser de outro cliente que sofreu uma transformação. Pedido autorização para contar a história. Elementos de uma boa história. Personagem, né, ele é o protagonista da história, tem que ser um perfil parecido com o teu cliente. São geralmente pessoas que querem mudança, que no caso é o teu, que passou por um problema, que tinha um problema. Você, no caso, Juliana, veio com um problema para mim, não estou conseguindo atender, não sei se é realmente isso que eu quero, né? Que encontra um guia, no caso foi eu, que oferece um plano para ti. Cara, a gente vai seguir esse passo a passo aqui, um processo de coaching assim, 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 e aí você foi incitada a entrar em ação. E aí você teve um sucesso. E aí você conta qual seria o fracasso seu se você não tivesse seguido esse plano, entendeu? Isso são os elementos para uma boa história. É bom depois para tu poder vender, por exemplo, o teu programa de treinamento. E aí, quebrando objeções, você vai arrematar o conceito de que é coaching com o processo de gestão da mudança que eu falei para ti. E aí a gente explique os canais, explore os canais, aliás. O que é explorar os canais, Ju?
é trazer o cliente ou para uma folha, ou para um quadro, ou, cara, o quanto mais recurso você puder utilizar nessa primeira sessão, melhor. Então, você pode usar o recurso auditivo, o visual e o sinestésico. Agora, se você usar os três, melhor ainda. Então, pega um canetão, desenha tudo para ele, faz ele olhar para o canetão, faz ele olhar. Quanto mais cores você usar, melhor. Né? Brinca com as cores, porque quando você trabalha com outras cores, você está trabalhando os dois hemisférios cerebrais dele, entendeu? Então, explica para ele o conceito raso do que é coaching, que é um processo que te leva de um ponto A para um ponto B, traz ele para o gráfico, divide o gráfico e começa as etapas da curva da mudança. Então, tudo isso tu já sabe fazer. Na etapa da negação e tal, tudo isso tu já está sabendo como faz. Já. Beleza. Acabou esse lance aqui. Vamos lá, mapa de prospecção. Isso aqui é do workshop que eu tenho, tá? Por isso que eu tô te mostrando, mas eu acho que não... Tá, deixa eu stop share aqui. Beleza. Acabou isso. Vamos recapitular. Você trouxe o cliente, recebeu de toda forma perfeita. Você perguntou como é que ele estava, quebrou o gelo. Você perguntou para ele o que ele acha que é coaching. Você alinhou a expectativa, tá? Então vamos te mostrar o que é coaching. Coaching é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Curva da mudança, tal, não sei o que lá. Aí sim, tu vai falar para ele, cara, tá vendo tudo isso que aconteceu? Agora você me fala, como é que o coaching poderia te ajudar? O que o coaching faria na tua vida, né? Se tu quiser ainda uma outra abordagem, é assim, como é que tá a tua vida hoje? E como é que seria a tua vida ideal? Se eu tivesse a capacidade, uma varinha de condão, de falar para de você me falar o que você quer e eu te conceder esse desejo, como é que você gostaria que estivesse a sua vida agora? E aí ele vai trazer um pouco dos resultados, né, que ele espera, né, tipo resultados esperados. Ah, legal. E quanto vale ter isso para ti, tal, isso, aquilo? Quanto vale você ter um cargo novo aí que você está querendo? Quanto vale? Então, explorar o ponto A dele, explorar o ponto B. O problema é que muitas vezes as pessoas não têm ponto B, né? E aí você vai trabalhar no quão bom seria, quanta diferença seria, ele faria na vida dele se ele tivesse exatamente certeza de onde ele quer chegar. Né? Se ele achasse um ponto B, né? Se ele achasse um ponto B, né? Se ele tivesse certeza, aí ele ia ganhar um foco para buscar e tal. E aí, cara, essa parte, eu acho que você vai voando, entendeu? Porque você explicou para ele o que é coaching, através da curva da mudança, você quebrou as principais objeções, e aí você traz ele para sonhar. O que para ti seria ótimo você atingir? Que resultados você acha que você gostaria de atingir que o coaching pode te ajudar? E aí você vai trabalhar a solução do problema, ou seja, você vai explorar esse desejo que ele tem, que é o ponto B. Beleza, explora mais. Legal, como é que você se sentiria se você alcançasse isso? Olha essa pergunta que eu vou fazer agora. Quem são as pessoas que ficariam orgulhosas de você se você atingisse isso? Cara, essa pergunta é muito forte. Ela é muito foda. Daí ela tipo, nossa, preciso disso. O que vai te custar na tua vida você não ir atrás disso e não buscar isso? O que te custou até agora você não ir atrás disso aqui? Como é que é a tua vida agora? Então tu fica fazendo um paralelo com ele, ampliando a consciência dele que ele tá na merda e que ele precisa estar aqui. Entendeu? Você vai intensificar a dor dele de estar onde ele está e você vai intensificar o prazer de buscar o que ele quer buscar. Me fiz claro? Sim. Quando, beleza, tu elevou ele ao máximo e fez ele sonhar e ver que ele pode chegar aqui, aí você fala, olha, o coaching pode te ajudar dessa forma, dessa forma e dessa forma. Só que para que te ajude, não depende de mim, depende de você tomar uma decisão. Que é uma decisão que você pode ter agora, aqui. Nesse momento,
A mente já está te sabotando. Ela vai fazer você desistir porque ela já entendeu que você vai fazer um processo de evolução, você vai se desenvolver. Então cabe a você querer quebrar essa sabotagem da mente ou não. Tomar a decisão. E aí? O que você quer fazer? Você vai perguntar para a pessoa. Aí a pessoa vai, se a pessoa perguntar, tá, mas e o preço? Olha, se você está já perguntando o preço, é porque você não tomou a decisão ainda de mudar. E aí eu posso te falar o preço, tudo bem, mas será que você quer mudar mesmo? Será que você está comprometida com essa mudança ou será que você está interessada nessa mudança? Porque interessada na mudança significa que você vai fazer tudo aquilo que lhe convém. Estar comprometida significa que você vai fazer tudo o que for preciso, custe o que custar. Quando você toma a decisão, você não importa o preço, você sabe que vai dar um jeito. Agora, quando você está... Eu sei que a tua situação pode estar difícil, você não tem dinheiro, e é assim mesmo que funciona. Esses são as sabotagens que a mente utiliza. E aí resgata aquilo que você utilizou lá no Quebrando Objeções. E aí eu já vou trazer uma primeira macete para que você feche o processo. Quanto custa o processo? 2.500? 2.000. O mais caro que eu cobrei já foi 3.000, mas basicamente 2.500. Beleza. Cara, vou te ajudar a cobrar 3.000. Como você faz? Olha, fulano, eu paguei 7.000 reais no meu processo. Quando você falar isso, você escreve na frente dele. Escreve, eu paguei 7.000 reais no seu processo. 7.000 reais é caro? Barato? Não sei, depende do ponto de vista. Se tu saísse daqui, quebrasse a tua perna, e o médico falasse que você depende de arrumar 7.000 reais entre hoje e amanhã, para você voltar a andar, você arrumaria? Aí a pessoa vai falar, lógico, daria um jeito. Então, olha só como a mente sabota. Ela daria um jeito. Então, o dinheiro não é o problema é a prioridade que você dá. Se a prioridade para você conquistar esses sonhos aqui que você me falou, que é mudar o comportamento, você daria um jeito para pagar isso aqui, não daria? Então, o que eu estou fazendo aqui, Ju? Eu coloquei um preço, 7.000 reais, eu estou ancorando nele um preço muito superior ao que eu vou pagar, ao que eu vou cobrar. E aí, eu deixo ele ficar processando esse valor, para ele pensar assim, cara, é muito caro. E aí eu tenho que fazer ele perceber que esse preço vale a pena. Cara, quanto que custa uma mudança de vida para ti? Olha para esses teus sonhos aqui. Você pagaria 7.000 reais para ter todos esses sonhos se você tivesse certeza que você conseguiria? Pagaria, né? Porque não tem lógica. Se a pessoa ainda não se convencer, fala assim, ó, quanto você gostaria de estar ganhando aqui? Faz a pessoa trabalhar num número de 10.000 reais. Você pagaria 7.000 reais para ganhar 10.000 reais todo mês? E aí a pessoa vai ter que confirmar, ela vai ter que falar sim, né? Cada sim que ela te fala, sim que ela te dá, que ela concorda contigo, é mais um pontinho para ti. Então, o teu objetivo é conseguir vários sims dela. Só que tu tá fazendo ela dar um sim para ti num preço que tá muito acima do que tu vai cobrar. E aí você faz a pergunta de novo para ela. Então, você tá decidida mesmo? Você quer mudar mesmo? Ou você só tá interessada? Aí a pessoa, não, tô decidida, tá, legal, mas preciso saber o preço. Tá, beleza. É lógico que eu não vou te cobrar 7.000 reais. Aí você risca esses 7.000 reais na frente dela. É bom que isso aqui seja grande, tá? Tá. O meu processo, ele custa 3.000 reais. 10 sessões, não sei o que lá. Quando você falar isso, você fecha a cara. Olha pra ela, no fundo do olho dela, e deixa ela se debater. Não faz risinho, não faz... mas não tenta justificar esse preço. Ju, você sabe que 3.000 reais é muito barato para uma mudança de vida. Você sabe que você vale 3.000 reais. Você não precisa justificar para ela. Entendeu? Você já fez isso antes de falar seu preço. Inclusive, antes de ir para isso aqui, eu ainda faço algo assim, ó. A pessoa perguntou o preço, eu vou falar assim,
Você tem mais alguma dúvida antes de a gente falar sobre o preço? Uhum. Porque o preço é o que eu vou te falar no final. Se tu tá preocupada com o preço, é porque você não tomou a decisão ainda. Né? Então, o que está te faltando? Você quer saber como é que funcionam as sessões e tal? Ó, as sessões funcionam assim, assim, assim. São 10 sessões, assim, assim, assim. Tem mais alguma dúvida? Ah, tem o preço. Aí você vai para isso aqui. Você faz a ancoragem dos R$ 7.000, dá um tempo até ela processar isso aqui, faz ela entender que o processo vale R$ 7.000 e vale até mais. E depois que tu vê que ela se convenceu que realmente vale R$ 7.000, aí você risca os R$ 7.000 e coloca o teu preço. E aí ela vai olhar para os 7.000 e vai falar assim, nossa, tá barato. Entendeu? Isso é uma técnica que a gente usa. O que eu uso, tá? No meu processo. Eu ancoro o preço em R$ 40.000. O que eu uso nesses R$ 40.000? Eu falo assim para a pessoa, olha, o meu processo de coaching, quando eu fiz coaching, a minha coach perguntou no final do processo quanto que eu pagaria se eu soubesse dos resultados que eu teria. E eu não tinha nada naquela época. Eu tinha um carro que valia R$ 40.000. Eu dava o meu carro. O meu carro valia R$ 40.000. Eu escrevo isso aqui para ela. Para ficar ancorado na mente dela. Nossa, R$ 40.000, meu, isso aqui vai me custar uma fortuna. E aí, eu faço uma segunda coragem, que é o R$ 15.000. Cara, vamos dizer que o processo de coaching custasse R$ 15.000, fulana. E você falasse para mim que gostou do processo, mas não tem esse dinheiro e tal, tudo bem, você vai para casa, o carro te pega, toda aquela historinha. E o médico vira para você e fala que você voltar a andar depende de R$ 15.000. Você consegue? Consegue. Então isso prova que o dinheiro não é um problema para você. O problema é a prioridade. E aí eu risco o 40 depois, risco o 15 e boto o 7. Essa técnica é demais, assim. Tá. Pode falar. Geralmente, quando eu estava mais agressivo, eu fazia a pessoa fechar ele na hora. Eu falava para ela, olha, ou você fecha aqui, ou você não fecha mais. Eu não tô Eu mais sei, fazendo. terrorista. É, terrorista. Assim, Eu eu, saí tremendo daí. eu vou continuar fazendo isso para pessoas que eu sei que estão querendo muito mudar e eu sei que realmente é sabotagem da mente. Agora, eu estava fazendo isso até para pessoas que eu via que não queriam mudar. Então, eu estava me achando meio traste fazendo isso. Entendeu? Por mais que o processo vai ajudar, se a pessoa não quer, ela não vai mudar. Então, eu não faço. Não. Só faço pessoas fecharem o processo na hora quando eu vejo que tem potencial. No teu caso, realmente eu vi que tu tens um puta potencial. Que o que faltava era você quebrar o medo. Entendeu? Então, para ti foi perfeito. Se eu não tivesse feito aquilo, você não teria entrado no processo. E daqui a 4 meses, 5 meses, que você tiver todos os resultados que você quer, você vai agradecer de ter feito, de ter Não, com quebrado certeza, isso. já. Então, beleza, vai para as próximas dúvidas. O que tu achou disso aí? Tudo tu absorveu? Sim, é só. Eu já estava praticando a curva da mudança, já agora essas técnicas vão ajudar a gerar mais impacto. Sim. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, quando a gente chama para uma experimental, né, não vai chamar de experimental, sei lá, chama uma primeira sessão, ou Sim, ganhou uma certo. sessão, né, sessão 0, a gente faz esse processo? Depende, se você quer vender, é isso. Ou você pode simplesmente fazer uma sessão de coaching mesmo. E se você vai fazer uma sessão de coaching, resultados esperados. Essa é a minha dúvida. Daí dá para fazer resultados esperados, depois curva, daí o finaliza. Ou não mistura uma coisa. Porque daí como é que eu vou vender para a pessoa? Eu quero vender, Ó, mas eu também quero dar a sessão. percebe que tudo que eu falei até agora, eu passei pela curva da mudança e os resultados esperados. Eu fiz ela imaginar o ponto B dela, fiz ela imaginar o ponto A, trabalhei aqui, intensifiquei quanto ela dói. Isso são resultados esperados. Sim, daí dá. Então eu posso fazer resultados esperados primeiro. Quando estiver bem forte, eu explico por que ela não tem um resultado. Porque ela está na curva da mudança, Não, naquela sabotagem. curva da Não? mudança primeiro, depois resultados esperados. Porque Ah, assim, tá. você vai usar a curva da mudança como gancho para os resultados esperados. A curva da mudança vai trazer assim, beleza, agora você viu como a mente te sabota, então o que você está querendo alcançar que a mente está te sabotando?
Uhum. Entendeu? Faz mais sentido? Faz. Perfeito. Essa para mim, é uma sessão perfeita de sessão zero. Porque você explica o que é coaching, você explica como funciona a mente dela, você faz um resultado esperado, que é uma sessão, e você fecha a venda com base no estudo. Ok, ficou mais claro para mim. Porque eu estava na minha dúvida o que eu ia oferecer nessa sessão, mas que ficasse dentro de um processo que eu pudesse vender também. Uhum. É isso aí. Entendi. Saquei. Gostou? Gostei. Cara, funciona demais isso, tá, Ju? Funciona tanto que eu tive que dar uma brecada, né? Porque Que bom, pode passar para mim, tá? Eu aceito. eu parei de atender um pouco, né, para eu ressignificar algumas coisas para mim e voltar para minha essência, sabe? Eu tava muito. É muita energia, né? A gente gasta, eu sei, eu saio da sessão precisando fazer outras coisas para me carregar, porque é pesado, E é sabe o que uma é que coisa me que. trouxe pro prumo de novo? Fazia desde que eu me separei em dezembro, eu não fiz mais processo, eu não fiz mais coaching enquanto coaching. Sim. E a gente precisa, né? É que nem E um eu, terapeuta que precisa ter um terapeuta, né? Um terapeuta psicólogo que eu precisa nunca ir ao parei, né? psicólogo. Psicólogo eu nunca parei, eu continuei. Uhum. Agora, foi eu voltar pro processo de coaching. Eu fiz coaching com 3 coaches diferentes nessas últimas 3 semanas. E, cara, já voltei pro meu propósito, entendeu? Eu tava bem no fundo do poço mesmo, assim, tipo, desanimado de tudo, porque tinha muito cliente meu que não tava tendo resultado, e eu vi que o problema não era eu, o problema eram os clientes que não queriam, né? Porque, assim como tinha os clientes que não tinham resultado, tem outros clientes dando muito resultado, né? É Então, aquilo que eu te falei quando eu estava no começo, né? Eu assumi a responsabilidade pelos resultados dele e isso me deixava insegura, perfeito. Então, não né? assume, Agora, sabe que você tem as ferramentas ideais para fazer isso. Olha, eu fiz um processo, eu fiz uma sessão de coaching com um coach do Estaleirinho, em Itapema, semana passada, e, cara, ele pegou a ferramenta da IBC no papel, assim, no computador. aham. Ele me fazia a pergunta, eu respondia, ele, legal, e escrevia o que eu respondia. Ele me fazia a próxima pergunta e escrevia, sabe? Mas, Sei. Eu fiz isso cara, no primeiro só, no primeiro pro perfeito. bono. Mas assim, sabe como é que eu saí de lá? Frustrado? Totalmente transformado. Eu tive insights que eu não tinha, que estavam me faltando cair esse insight desde que eu me separei. Agora, Mas, o que que foi? O que que gerou? Cara, é, o coaching, ele é tão foda. Porque eu estava querendo muito essa virada de chave, entendeu? E aí que é. fica fácil você trabalhar dentro de um método todo fechadinho ou trabalhar bem, trabalhar de outras formas, vai fazer pode fazer uma grande diferença, mas às vezes faz uma mínima diferença. O que faz a diferença é o camarada que está do outro lado querer, entendeu? Ah, não, isso também. Então, Com assim, certeza. Se não quer, não adianta ser o melhor do mundo. eu coloquei a minha energia junto com a dele, pedi para os meus mentores, para os meus guias, para que ele conseguisse me tocar em alguma maneira, e ele não tem nem noção do que ele falou para me tocar. Eu me toquei com alguma coisa que ele falou que às vezes não tinha nada a ver, entendeu? Ele fez uma pergunta assim, ó, Diego, do que você precisa abrir mão para isso? Pronto, caiu as minhas fichas. Cara, intuitivamente eu falei, cara, eu preciso abrir mão disso. E era uma coisa que há 8 meses eu não. Eu ficava correndo disso, entendeu? Então fez toda a diferença para mim. Então, cara, não importa o que você vai fazer. Importa que você, Juliana, tenha uma boa intenção de ajudar a pessoa e que a pessoa esteja aberta para te escutar e para falar contigo. Isso é a pessoa tá aberta é o mais importante de tudo, né? E é função do coach também fazer a pessoa se abrir, dar essa ajuda, entendeu? Sim, Só que gerar essa empatia para ela se sentir segura, né? não é fazer Segura por. para falar. Perfeito, fazer ela segura para falar. É isso aí, Ju.
Então, Fazendo sentido para você? O sim, senhor. que mais que Eu temos aí? uso, eu uso algumas ferramentas ainda também, mas não são mais muitas, mas algumas eu ainda uso. Por exemplo, hoje a minha sessão a próxima é valores, aí eu uso a ferramenta. Sim. Porque Sabe o Emir? senão, sei. Pede para fazer uma sessão de coaching com ele. Tá. Ele faz o coaching totalmente purista. Eu faço também, se tu quiser, um coaching purista. Só que ele não vai ter essa pegada dinâmica que eu tenho, entendeu? Mas o coaching purista, cara, é muito foda. O que é o coach purista? O coaching Me, purista me, é assim, me esclareça. é aquele, é aquele julgamento totalmente zero, entendeu? Se o cliente chegar Uhum. para ti e falar assim, Diego, eu gostaria de ir para o inferno. Você vai Ok. pensar assim, ok, beleza, o que está te impedindo de ir para lá? Sabe? Porque às vezes a E por que gente você ainda não chegou lá? é porque às vezes a gente coloca, a gente sabe que para ele o melhor era ir para o céu e não para o inferno. E aí, sem querer, querendo, a gente coloca uma pergunta que vai fazer ele repensar ir para o inferno ou não, entendeu? Mas porque a gente não acha que ele deveria ir para lá. Então, o coaching purista, ele trabalha com aquilo que vem no momento, sabe? Ele trabalha realmente mais com perguntas mesmo, sem tanta informação, sem tanto, realmente com ampliação de consciência, perguntas poderosas mesmo. Eu gosto muito de fazer coaching purista, só que o coaching purista funciona só com quem realmente quer mudar, sabe? Por exemplo, é, no essa semana no Whats, eu te fiz umas perguntas ali bem puristas, que eu queria que você Uhum. pensasse na resposta daquela pergunta e não na justificativa porque você não tem aquela resposta, entendeu? E aí, naquele momento, você não Entendi. estava preparada para pensar naquilo, porque você estava se justificando de outras formas. Cara, parei, Uhum. eu vou ter que atingir de outra maneira. É porque eu tenho essa pegada de ir atingindo de várias maneiras, porque é assim que deu resultado sempre para os meus clientes. Então, o coaching purista é mais para aquela pessoa que só está precisando, ela quer muito, só que ela só está precisando daquela virada de chave, de alguma pergunta matadora, sabe? Foi o que Uhum. aconteceu comigo. Ele lá, o cara, ele fez um coaching purista comigo. Ele só fez as perguntas, só veio pergunta para aquilo que eu não estava vendo, entendeu? Então, então, cara, o Emir faz, ele só faz isso, só faz o purista. Eu gosto muito do jeito que ele faz. O Renato também só faz isso. Né? Outro dia, a gente pode até marcar, se tu quiser até vir amanhã também de novo, mas a gente pode marcar uma sessão bônus que eu vou te dar, só de coaching purista. Que a gente vai sentar e eu vou fazer o coaching real para ti. Tá? Tá. Outras dúvidas? Só com perguntinhas. Só perguntas poderosas. Perguntinhas não, perguntonas, né? Né? E aí, para você Eu acho que conseguir fazer era. essa pergunta poderosa, você tem que estar muito atenta a ele, você tem que estar muito conectado ao cliente, entendeu? Uhum. Acho que hoje era isso. É isso? As maiores era para me preparar. Ah, tá, e da palestra? Aham, Beleza. nem falamos sobre ela. Você vai fazer uma palestra para quem? Então, é dia do nutricionista. E a nutricionista é uma colega minha, né? Ela Caralho, me velho. convidou. Que? Ontem eu fiz um webinário para nutricionistas. Então. Cara, eu gravei Aí, 1 hora dessa palestra. Cara, é a palestra perfeita para você vender para nutricionista. Tá, e aí, vai lá. é que na verdade não é para nutricionista. Ah, entendi. Ela me convidou para eu falar. Ela vai fazer um coquetel para os clientes dela. Perfeito. E ela me convidou para falar para os clientes dela. Entendi. E o que você vai falar? Ela te pediu alguma coisa? Não, deixou ao meu critério. Eu vou falar sobre aqueles assuntos que você me deu. Os Qual? motivos que fazem a pessoa não emagrecer. Perfeito. Eu vou falar sobre aquilo. Mas aí eu não consegui decidir ainda se eu posso vender um processo de grupo,
se eu posso fazer um workshop, se eu posso só falar né, do processo individual, ou se eu não falo nada. É que aí você vai estar, se você vender o processo de grupo, você pode falar com a Nutri antes e fazer uma parceria com ela. Porque senão você vai estar, Sim, tipo, com certeza. roubando os clientes dela. Não, ela toparia, isso ela toparia. Então, cara, Fazer perfeito. parceria. Cara, a melhor coisa que tem é você vender o nutritivamente, que eu chamo de nutritivamente, né? Um processo de coaching nutricional. Né? Porque assim, qual é a desculpa? E você vai ter que ter um cuidado para não desqualificar a Nutri. Então, assim, olha, a Nutri, ela tem a competência de falar o que é melhor para você. Só que olha por que você não consegue, às vezes, progredir. Por causa disso, porque você não sabe se planejar, porque você não sabe isso, você não sabe aquilo, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe isso. Eu e a Nutri, a gente está bolando, a gente tem um grupo de repadronização de hábitos, que não é só emagrecimento, é você mudar os hábitos para que você nunca mais volte a emagrecer. Para que você emagreça de uma vez por todas. Porque o problema não é o que você sabe, o problema é que você não muda hábito. E eu e a Nutri vamos te ensinar a mudar hábito semana após semana. Será 10 encontros, isso e aquilo. Então, olha só. Como é que é o pitch de vendas? A primeira etapa do pitch de vendas é o nome do curso. Olha, então eu vou oferecer aqui para vocês algo diferente. Então vai ser um grupo de emagrecimento tal. Se você quiser usar o nome Nutritivamente, fica à vontade. Depois eu te passo a metodologia Nutritivamente para você trabalhar com ela. Tá, obrigada. E aí, olha só. Tô olhando. Peraí, você está olhando, mas eu esqueci o que eu ia fazer. Eu primeiro preciso compartilhar a tela, né, Diego? Vamos lá. Vai ser amanhã a tua palestra? Não, é na quinta. Tá, então tu vai ter tempo de ver o webinário que eu fiz ontem, que eu gravei mais ou menos 1h30. Eu gravei tudo isso que você vai passar para elas. Tá. Massa, né? Tu consegue mandar o link para mim daí que eu já assisto mais tarde? Manda o link, sim. Inclusive, você pode até... Vai ter data show? Então, tem uma televisão. Não tem data show, mas tem uma TV, dá para levar o pendrive e passar. Vai ter uma televisão. Tá. Porque daí se tu quiser, eu já te passo essa apresentação aqui. Quero sim, agradeço muito. Só que aqui tá voltado para Nutris, tá? Depois eu vou te passar o que tá voltado só para consumidor final. Tá. Isso aqui é para Nutri. Então você vai explicar para eles o que é coaching, metodologia oriunda da neurociência, de psicologia comportamental, que faz com que o cliente modifique comportamentos nocivos e instale comportamentos positivos, a fim de gerar resultados potencializados em processos de mudança. E o que é o Nutritivamente? Uma metodologia de aplicação de coaching nutricional em grupo que visa não somente a mudança de padrão alimentar, mas a mudança de estilo de vida como um todo. Quais são os pilares para essa mudança? Físico, mental, emocional, espiritual e sono. Você vai, ao longo de 10 sessões, trabalhar tudo isso com eles. Quais os assuntos que você vai abordar? Tudo isso você vai estar falando para eles, tá? Gestão do tempo e produtividade, planejamento, PNL, gestão de hábitos, meditação, atividade física, automotivação, tudo isso aqui. Porra, mas não é isso, cara. Mas tu entendeu o que tu vai mostrar para eles? Tu vai mostrar para eles como é que funciona mesmo, entendeu? O Nutritivamente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Tá aqui. Eu gosto até mais desse. Não sei se está 100% pronto. Nossa, o que tem a capivara ali atrás? Eu ia falar, que bonitinha aquela capivara. Nada a ver, cara. É de Blumenau. Então, o que é o programa Nutritivamente? Sem dietas, onde não se tem prazer em comer, sem shakes milagrosos, sem pílulas mágicas. O Nutritivamente é um programa de 10 semanas
que irá transformar sua maneira de encarar a alimentação e fará você construir novos hábitos alimentares e práticas de vida integral. Viva mais disposto, mais ativo e mais produtivo. Então, é isso que você vai se basear no teu discurso de vendas, entendeu? Entendi. Tem outro, muito legal. Tem outro Canva que eu fiz aqui, que é um cartaz. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é linguagem humana. Vamos lá. Por que é tão difícil emagrecer? Você vai falar isso para as pessoas. É sempre a mesma coisa. Um shake novo, que promete reduzir peso e acabar com a flacidez. Uma dieta que a fulana fez e funcionou para ela. No fim, você faz, se priva de um monte de coisa que você gosta e até perde peso. Mas isso não se sustenta. Fomos atrás e descobrimos por que isso acontece e estamos montando um grupo de repadronização de hábitos alimentares para você que já tentou de tudo, enfim, conseguir ter resultados. Sacou? Uhum. Isso aqui é abordagem humana. Stop share. É isso. Então, e aí o que você vai fazer? Escreve o roteirinho aí. Nome do programa. O que você vai abordar depois do nome? É o problema. Nesse caso aqui, qual é o problema? O problema que eles têm é que eles tentam de tudo e nunca conseguem emagrecer. Depois do problema, você vai para a solução. Qual que é a solução? Olha, a solução é que você está tentando mudar, só que você não está mudando os teus padrões alimentares. Você está mudando só o que você come. E o que você precisa é mudar os seus hábitos. Pode falar. Não, eu só me lembrei daquele exemplo da impressora que eu já tinha ouvido e que o Emanuel usou, né? Dá para usar, não dá? Dá. No caso se for de mudar, né? Você está mudando a parte de fora, mas não está mudando a parte de dentro. Isso aí. Então, a gente tem nome do programa, problema, solução. A quarta etapa é o que você vai aprender. Você vai falar para eles, olha, você vai fazer 3 tópicos só. Nesse curso, nesse programa Nutritivamente, você vai aprender a se alimentar de uma forma correta para o resto da vida, sem restrições, muitas restrições alimentares, sem restrições alimentares. Você vai aprender a como formar hábitos, sei lá, eu estou inventando isso, tá? Você vai aprender como reduzir a ansiedade que te faz comer mais. Você vai aprender isso. Então, elege 3 que são os mais importantes. Eu te aconselho a usar as maiores objeções deles para estabelecer esses 3. E o Diego aqui vai te ajudar nisso, que ele já fez isso. Já fez uma pesquisa e viu o que as pessoas querem. Quer ver? Já fui em várias nutris e não consigo seguir uma dieta por muito tempo. Ou seja, você vai aprender a não seguir uma dieta. Você vai aprender a seguir um plano alimentar. Não um plano alimentar. Você vai reeducar os seus hábitos alimentares. Você não vai fazer dieta. Você vai reeducar seus hábitos. Você vai aprender a comer sem precisar ficar se restringindo. E você vai aprender que comida tem sabor sim. Comida saudável tem sabor. Você vai aprender que você vai aprender a gerir melhor o seu tempo para fazer as refeições, vai aprender a lidar melhor com as suas sabotagens. Na realidade, Ju, você vai falar para ele que ele vai aprender a lidar com aquelas 7 coisas que você falou ali no começo, que impedem ela de emagrecer. Uhum. Entendeu? Sim. E, beleza, a gente tem o nome do programa, a gente tem o problema, a gente tem a solução, a gente tem o que ele vai aprender, e a gente tem a quinta etapa, depoimentos. Depoimentos de pessoas que já passaram por esse programa. E aí eu tenho os videozinhos para você, se você quiser. Pô, eu quero, porque eu não tenho, né? Nunca fiz. E aí você Quero sim, né? vai levar as pessoas para a ação. Então, gente, se vocês quiserem,
Infelizmente, eu só tenho 10 vagas. Então, são as 10 pessoas, as primeiras pessoas que aderirem ao programa. Então, vai ser um coach nutricional, eu e a Nutri. Vão ser 10 semanas, 10 sessões. Beleza, e o preço? Como é que faz com o preço? Você viu o que eu fiz ontem, aquele dia lá no coisa? A mesma Sim, coisa. aham. Ancorei um preço mais alto. Fiquei falando sobre aquele preço. Reduzi. Depois cheguei no preço final. Entendeu? Então, assim, gente... Uhum. A mesma técnica, a primeira técnica. Ancora no valor mais alto, reduz um pouquinho e depois coloca o preço final. Isso aí. Então, assim, gente, quanto sairia para vocês fazer 10 sessões com a nutricionista de vocês? Quanto que a Nutri cobra? R$ 250. Beleza. Para fazer 10 sessões com ela, seria R$ 2.500. Escreve 2.500 ali. Para fazer 10 sessões de coaching comigo, sairia R$ 3.000. Então, daria R$ 5.500. Isso que vocês pagariam se vocês fossem fazer individual. Agora, por eu estar abrindo isso para um grupo, para a gente fazer isso em grupo, que tem uma força grande também, não vou fazer isso aqui por R$ 5.000, risco R$ 5.500, e vou cobrar de vocês isso aqui, R$ 997. Ou R$ 597. Para tu começar, acho que dá para cobrar R$ 600. Daí tu junta 10 pessoas ou 12, dá R$ 6.000. Acho que é bom, né, para começar. Sim, daí eu e a Nutri vamos trabalhar de parceria, né? Mas Então, eu vou vender esse programa aqui por R$ 1.000. Então, vai vender a 597. Por que eu boto o 7 ali? É uma estratégia também. Né? As pessoas gostam não mais... é o 9. As pessoas gostam muito do número 7, estatisticamente. Então, 597 tem um impacto muito maior do que 599, do que 600, entendeu? E aí, você bota ali 597 e você pode parcelar em 10 vezes de R$ 97. Ou de... Qual é o preço? 597. Você pode fazer em 10 Não vezes. pode parcelar em 10. Porque se tu tens maquininha de cartão, você faz a pessoa pagar em 10 vezes, depois você antecipa o cartão e recebe tudo de uma vez só, entendeu? Porque isso ajuda ela a entrar. E aí, Ju, olha só, o que ela pode falar? Como é que você quebra a única objeção dela? Você pode dar uma garantia para ela. Qual é a garantia? Olha, eu sei que vocês estão pensando se pode dar certo ou não dá, então eu vou eliminar esse risco de vocês. Vocês vão ter direito a fazer 30 dias gratuitos. 30 dias, vocês querem fechar o programa, fecha o programa. Vocês fazem 30 dias, que vai dar mais ou menos 4 sessões. Se vocês virem dentro desses 30 dias que não está valendo a pena para vocês, vocês pedem para sair, eu devolvo o dinheiro de vocês, na íntegra. Então vocês não correm risco. Né? Se vocês falarem para mim que não vale a pena, eu entrego o dinheiro de vocês. E qual é o gancho que você usa depois para que eles se comprometam e não façam isso? Não façam nada e depois peçam o dinheiro de volta? Cara, eles não vão fazer isso. É muito Não? raro. É muito raro acontecer isso. Entendeu? É muito raro alguém chegar para ti. Porque geralmente eles entendem que eles não estão Comprometidos. Eles não vão dizer assim, não tá, para mim não tá valendo a pena. Muito difícil. Entendeu? Pode usar essa garantia sem medo. Que ninguém... Eu estou usando essa garantia há 4 meses aqui no estúdio e ninguém me pediu dinheiro de volta ainda. Só que as minhas vendas explodiram no estúdio, porque eu coloquei que a pessoa tem direito a fazer 30 dias. Se ela não gostar, ela pode chegar e falar para mim. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para ela, não vou querer que ela preencha nada, simplesmente dou o dinheiro dela e ela vai embora. Cara, ninguém fez isso ainda. Entendeu? Então, isso é um argumento poderoso de venda, sabe? Tá. E aí, Ju, você vai fechar isso aí. Você vai fechar essa porra aí. E aí você pega e bota essa Nutri em contato comigo para ela fazer o meu programa para Nutris. Coloco. Eu vou falar com ela, daí eu falo. Mas não, na realidade não. Não faz isso Não? não. Não, senão ela vai fazer sozinha sem você.
Então, vem você fazer isso. Vou fazer primeiro, aí depois que a gente fizer, aí eu falo pra ela ir. Quando tiver a metade do processo, daí eu falo pra ela fazer o teu. E aí, Ju, como é que tu vai trabalhar nessa parceria com ela? Você que vai tocar as sessões, entendeu? A Nutri ela vai entrar em alguns momentos e tal. Então, você não vai rachar meio a meio com ela. Né? A proposta que eu acho que você fica bom para você fazer é... só que são os clientes são dela, né? São. E daí vale o meio a meio. Porque se fosse para divulgar e trazer clientes aleatórios, daí não, mas como são os dela, vale. Eu acho que sim. Meio a meio. Isso aí. Uhum. Ótimo. Isso aí. É isso aí? Uhum. Muita informação? Muita, bastante. Bastante coisa para processar. O que você aprendeu hoje de mais valioso? Eu aprendi a fazer a primeira sessão, que é bônus e não bônus, bônus e venda junto. A organizar essa sessão de modo a dar alguma coisa para a pessoa, mas também enganchar a venda. Porque a minha preocupação era o seguinte, ok, eu estou oferecendo sessões grátis, mas então não pode ser uma sessão de venda. Eu tenho que oferecer um conteúdo, dependendo da forma como ele for, né? E o olhinho brilhar, a gente engata a venda, mas não pode ser vazia, né? Essas pessoas do projeto Virando a Chave, que estão vindo para mim, essas eu não estou vendendo no final. Eu só faço a sessão. Uhum. Entendeu? E aí depois, se ela quiser contratar, depois é outro papo. Mas é porque e aí você faz o quê? Que sessão que você faz? eu faço sessão sob demanda, né? E aí, como é que eu posso te ajudar? Eu quero... Daí você faz sessão sobre demanda. eu quero atingir tal objetivo, tá, e o que que tá te pedindo? E aí eu vou no coaching purista, entendeu? Eu vou fazendo coaching purista. Se eu vejo que eu posso puxar uma ferramenta ali, eu puxo. Se não, não. Eu vou trabalhando só com perguntas. De fazer ela ampliar a consciência dela. Porque o meu foco tá só em ajudar. Meu foco não tá em vender nessa galera do Virando a Chave. Entendeu? Tá. Uhum. Eu não comecei, eu vou começar a compartilhar essa semana. Essas duas que eu consegui foram outra coisa. Eu vou começar a compartilhar isso essa semana. Então, esse só faz a sessão e depois, se ela quiser, continua, né? Conversa sobre o assunto. Mas se não. Isso aí. Isso aí. Perfeito? Beleza. Perfeito. Tá, já vou. A hora que eu encerrar essa sessão aqui, eu vou subir ela para o YouTube e te mando o link. E eu também preciso te mandar o link da palestra das Nutris. Isso. O que mais que eu preciso mandar? Se tu puder mandar o PDF ali para eu ler direitinho. PDF, vídeos, depoimentos. Yes. Da galera que passou. E essa de hoje, você já me falou que vai mandar, porque daí eu vou estudar ali. Link da sessão. Feito? Feito. Essa sessão de agora, 19h30, é experimental? Não, essa já é cliente. Beleza, então. Já fechou. Vai lá, Júlio. Muito obrigada. De nada. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão.